Bom dia, amigos do Grupo de Oração Ismael. Com muita alegria, nós vamos realizar novamente, no dia de hoje, mais uma oração voltada ao atendimento das famílias que nós cadastramos para essa data e também em relação à classe política, que vai ser o tema de hoje, o público-alvo da nossa oração, que tem como foco sempre atender as famílias e algum problema, alguma temática relacionada ao Brasil e também ao mundo de uma forma geral. E hoje vai ser uma satisfação grande de darmos início a uma nova série de vídeos. Essa série vai comentar sobre o Sermão da Montanha, em especial as bem-aventuranças. Vai ser uma série maior, muito interessante e muito legal de estudar, que a gente vai compreender muita coisa a respeito do que consta nesse trecho do Evangelho, que está em Lucas, mas a passagem mais famosa, a mais consagrada, é a que está registrada em Mateus, capítulos 5 a 7, que também é no mesmo sentido da de Lucas, mas como aparece primeiro no Evangelho, quando se fala de Sermão da Montanha, tem mais familiaridade essa referência do texto de Mateus. Então vamos dar início aqui, começando com a primeira bem-aventurança, que é aquela que Jesus inicia o sermão dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. A cada domingo a gente vai comentar as bem-aventuranças ditas pelo Cristo e tentar compreender o significado segundo a visão de Kardec, a visão de Emmanuel, Chico, através de outros espíritos que comunicaram para ele, Pietro Baldi, Rustem, enfim, a visão de síntese que nós sempre temos. Então, iniciando aqui. Começamos aqui com Mahatma Gandhi. E o interessante é que o Gandhi, como a maioria já sabe, ele é hindu. Ele não era adepto do cristianismo, oficialmente dizendo, pelo menos assim. Ele era adepto ao hinduísmo. Mas olha só o que ele comenta a respeito do Sermão da Montanha. Se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, o Sermão da Montanha tem um resumo de tudo. Tudo aquilo que a humanidade deve conhecer e principalmente praticar, visando a transformação interior. Transformação essa tanto individual como coletiva. Isso foi reconhecido por um hindu. Mahatma Gandhi, repito, nem cristão era. Então a gente vê como merece atenção e a razão pela qual nós vamos iniciar essa série na data de hoje. Dando sequência aqui a primeira frase de Jesus, que inicia lá no Sermão da Montanha. A passagem foi registrada da seguinte forma: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Engraçado que essa expressão pobres de espírito, ao longo do tempo, ela foi se transformando em algo jocoso. Tanto é que muitas vezes as pessoas usam essa expressão para ofender umas às outras. Fulano, você é pobre de espírito, como se diz, como se fosse algo ruim. Sendo que, na verdade, é justamente o contrário, do espírito que está no Evangelho. Então vamos começar aqui a ver as interpretações para a gente ter uma noção do que seja e enriquecer o nosso conteúdo. Começamos com Emmanuel, no livro O Consolador, pergunta 313, psicografia do nosso querido Chico Xavier. A pergunta foi feita da seguinte forma: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Daí vem a resposta do Emmanuel. O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, Emmanuel já esclarece, os pobres de espírito então, são as pessoas simples, aquelas desapegadas das questões referentes à vida material e que estão dispostas a receber e praticar os ensinamentos de Jesus, Ou seja, as pessoas humildes,
as pessoas que não se julgam melhores do que as outras. Esse é o verdadeiro sentido da expressão pobres de espírito. E a gente vai ver aqui na sequência que é nessa mesma linha o entendimento do Kardec, do Rustem e do Pietro Baldi também. Vamos verificar então? Olha só o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os desprovidos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Olha o Kardec reforçando a questão da humildade, né? Que a gente tem que tentar nos libertarmos, né, do nosso orgulho, porque o orgulho exatamente o oposto, né? O orgulho, a soberba, é o oposto da expressão pobre de espírito, e é o que sempre nos tem prejudicado, já que todos nós, enquanto seres que habitam ainda um planeta de expiação e provas, estamos completamente envolvidos ainda e dominados por diversos vícios, dentre eles o orgulho. Então a gente tem que aprender justamente o quê? A fazer a transformação desse orgulho para a humildade. Vamos ver aqui a sequência do que o Kardec ensina para a gente. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que a aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Então é aquilo que já foi dito, né? A humildade como sendo o caminho da transformação, o caminho de acesso ao reino dos céus, que nada mais é que atingir um estágio evolutivo superior. No nosso caso, como estamos na fase de transição planetária, pode significar também, ao fazermos essa transformação da forma adequada, que poderemos ter o direito de permanecer na Terra quando ela se tornar mundo de regeneração. Seguindo aqui, agora com Rustem, né? Kardec e Rustem sempre se complementando. Olha o que ele diz lá, os espíritos que ditaram a obra para Rustem nos 4 evangelhos, tomo 1, número 75. Os pobres de espírito são os que só confiam no Senhor e não em si mesmos. São os que, reconhecendo dever tudo ao Criador, reconhecem que nada possuem. Despidos de orgulho, olha o orgulho aí aparecendo de novo, são como o pobre despojado dos bens mundanos. Podem caminhar mais livremente, pois não temem os ladrões que durante a noite assaltam a casa do rico. Apresentam-se nus diante do Senhor, isto é, sem se terem apropriado de coisa alguma, cônscios de que tudo devem à bondade do Pai Celestial. A humildade lhes aplana o caminho a percorrer, afastando os obstáculos que o orgulho faz surgir de todos os lados. Então, as que confiam em Deus, né, aquelas que entregam a vida para Deus, que não se julgam melhores que os outros, repetindo, estão afastados, né, ou então não se deixam dominar pelo sentimento de orgulho e desapegados dos bens terrenos, como a gente vai ver agora na sequência, o tanto que esse apego nos atrapalha. Voltando agora com Kardec no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que diz lá. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices, ou seja, impedimentos, ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Então esse apego, ele não nos deixa ser pobre de espírito, né? Porque é o que faz com que a gente leve uma vida sempre voltada à questão material, seja preocupações financeiras, preocupações de prazer, preocupações de nível horizontal, vamos colocar assim, e isso prejudica o nosso entrave, né? Prejudica o nosso adiantamento moral e espiritual, porque atrapalha a nossa capacidade de amar, dentre outros. E no mesmo sentido desse desapego, da necessidade desse desapego, a gente tem o slide seguinte, onde Pietro Baldi recebeu a mensagem do perdão, em que sua voz disse assim: desapega-te de tudo, inclusive do fruto de teu trabalho, se queres entrar na posse da paz. Ocupa-te das coisas da terra, mas apenas o suficiente para aprenderes a desapegar-te delas,
toda construção deve localizar-se no teu espírito. Deve ser construção de qualidades e disposições da personalidade, e não edificação na matéria, que é um remoinho de areia que nenhum sinal pode conservar. Então, se a gente conseguir esse desapego, né, que deve ser a nossa meta, desapego das coisas da terra, a gente consegue atingir esse estágio, né? Pelo menos caminhar para ele, em que Francisco de Assis, por exemplo, talvez seja um dos maiores casos, uma das maiores referências de pobre de espírito, que era desapegado de tudo da terra e só ocupava naquilo que realmente interessava para o crescimento espiritual, tanto dele, Francisco, como do grupo, né, que caminhava e trabalhou junto com ele, né? Então, esse desapego é uma das situações que enseja que a gente possa chegar nesse estágio de pobre de espírito. E agora, nosso último slide, de novo com Pietro Baldi. Interessante que no livro A Lei de Deus, capítulo 15, que é esse que eu vou ler, esse slide agora, um trecho, né, desse capítulo, o Baldi faz digamos assim, uma adaptação do Sermão da Montanha para o nosso estágio, né? Ele parte da situação em que a gente está, primeiro menciona o Cristo, menciona a bem-aventurança original, e depois ele faz uma comparação com a nossa situação atual, e mostrando que a nossa situação atual ela vai ser transformada naturalmente para chegar no estágio que o Cristo ensinou. Vamos ver aqui a citação que fica mais fácil de compreender. Olha o que ele coloca aqui, o Sermão da Montanha, na forma como ele na prática, né, a situação da maioria de nós na Terra. Bem-aventurados os soberbos, porque eles terão de sofrer tantas humilhações até aprender a lição de humildade, e assim deles será o reino dos céus. Então, os soberbos, né, que são a maioria de nós, só vamos aprender na base da dor, né? Infelizmente, para a grande maioria, só existe esse recurso, né? E Jesus nos convida pelo amor, e normalmente a gente vai pela dor, e é o que o Baldi está colocando aí, né? Os que são soberbos, repito, a maioria de nós, só depois de sofrer várias humilhações é que vai aprender a lição de humildade, ou seja, que vai chegar ao estágio de pobre de espírito, e a partir daí o reino dos céus poderá ser permitido a nós, né? Quando estivermos livres dessa situação de soberba. Então, por hoje, era o que eu queria passar para vocês, esse início de nossa série das Bem-aventuranças, que vai ser bem bacana. Nós vamos, inclusive, utilizar expressões do Sermão da Montanha nos nossos trabalhos aos domingos. E repetindo, hoje nossa oração é voltada à classe política. E que possamos, então, às 11 horas, fazer um bom trabalho. Muito obrigado a todos, fiquem todos em paz e fiquem com Deus.